Pai, obrigado por este momento, onde nós iniciamos esse culto te louvando, te adorando, cultuando, engrandecendo o Teu nome e a Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos também porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, de poder aprender mais de Ti, escutar mais da Tua palavra, receber mais de Ti. Por isso nós te agradecemos. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir cada palavra que sair da minha boca, que não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito. Por isso eu peço a Ti, Senhor, se manifesta com poder, com glória. Eu quero diminuir para que realmente o Senhor possa aparecer nesse lugar. Olha para cada vida que aqui está, Senhor, com seus desejos, com as suas petições, com as suas dificuldades, com as suas alegrias. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada um, que essa palavra possa penetrar no mais profundo da alma e produzir o efeito que lhe apraz. Dá ordem aos Teus anjos a cada um de nós, dá ordem aos Teus anjos a favor da Tua igreja. Nós te pedimos, Paizinho, se revela, Senhor, nessa noite aos Teus filhos. Se revela, Pai. Desde já eu repreendo toda a divagação da mente, toda a distração, tudo aquilo que tenta impedir os Teus filhos de receber a Tua palavra nessa noite. Que nós saímos daqui totalmente transformados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho. Porque, como eu não me canso de falar aqui também, Senhor, o Evangelho de Cristo é poder de Deus para aqueles que creem. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Carlitos. Nunca falte água aberta na sua vida. Maurão que pediu? Valeu, Maurão. Aleluia. Deus é bom, amém? Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus. Eu recebi hoje um feliz Dia dos Pais muito especial, não só dos meus filhos, mas como de algumas pessoas também que me consideram um pai. Amém? Eu fico muito feliz por isso. Eu já tenho até netos, para vocês verem como é maravilhoso a gente ser pai e poder cuidar de vidas. Amém? Se você falar, pastor, isso não está na Bíblia. Está na Bíblia sim, tá? Paulo falava que Timóteo e Tito eram filhos espirituais dele. Então segura a onda aí. Menos religião e mais palavra. Glória a Deus. Igreja, eu estava meditando na nossa vida no Evangelho de Cristo, sobre a responsabilidade que é carregar a bandeira do Evangelho de Cristo nesse mundo atual. Quando nós olhamos para esse mundo aí fora e vemos quão difícil é ser um cristão neste mundo, não é fácil. Nós passamos por diversas situações, por muitas situações, que se nós não estamos firmes em Cristo, se nós estamos firmes com Cristo, muitas vezes nós somos tentados a desistir. Quem está comigo? Eu preguei aqui na semana passada, ou 2 semanas atrás, não me recordo, sobre resiliência. Para viver o Evangelho de Cristo, é preciso resiliência. É impossível você viver o Evangelho de Cristo se você não tiver resiliência, porque a nossa fé é desafiada a todo momento. A todo momento nós estamos desafiados a manter a nossa fé firme em Cristo. Quem está comigo? Não é possível viver no Evangelho de Cristo somente com vontade e sem resiliência, porque a nossa fé constantemente é desafiada a permanecermos firmes. Nós somos desafiados constantemente a manter a nossa fé de uma forma íntegra, sem abalos e sem desistências.
Palavras de Jesus como: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, passam a fazer cada vez mais sentido a partir do momento que nós nos entregamos à verdade do Evangelho. Quando nós entendemos que o Evangelho da cruz mostra a Cristo como o centro de tudo e não o homem, tudo passa a fazer sentido na nossa caminhada com Cristo, inclusive as nossas lutas e as nossas dificuldades. O plano de salvação, aquele que trouxe salvação para todos nós, ele coloca o centro de tudo, como centro de tudo, a Jesus Cristo, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Portanto, se nós queremos realmente carregar a bandeira do Evangelho de Cristo, se nós queremos realmente representar a Cristo nessa terra, nós precisamos entender de uma vez por todas, está falhando aqui o microfone, precisamos entender de uma vez por todas que Cristo é o centro de todas as coisas e não o homem, amém? Repete comigo: Cristo é o centro, não o homem. Portanto, pregações, louvores que colocam o homem como centro de tudo é anátema. O que é anátema? Anátema é a condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que é contrário ao Evangelho de Cristo é anátema. Uma pregação que não coloca Cristo como centro é anátema. Um louvor, uma adoração que não coloca Cristo como centro é anátema. Quem está comigo? O Evangelho de Cristo é a personificação de Cristo. É o Verbo que se fez carne e deixou ensinamentos e princípios necessários a todos aqueles que querem ter comunhão com Deus. Quem quer ter comunhão com Deus? Impossível você ter comunhão com Cristo, com Deus, sem ter a Cristo. Impossível ter comunhão com Deus sem viver o Evangelho de Cristo. Impossível. Todos aqueles que querem ter uma vida relevante e com propósito nessa terra precisam ter comunhão com Cristo e com a sua palavra. Dizer-se cristão envolve atitudes que demonstram a isso. Dizer-se cristão é necessário mostrar atitudes. Vamos aos exemplos. Você diz que é cristão, só que não tem comunhão com os irmãos. Abra lá em João 17. João 17, verso 20. João 17, 20. Quem encontrou diz amém. Com reverência à palavra do Senhor. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Até aí. Aqui é Jesus Cristo falando sobre a unidade do corpo. É necessário que nós sejamos um, como Ele é um com o Pai, amém? Fala sobre sermos perfeitos em unidade.
Ou seja, não existe unidade sem comunhão. Eu já falei aqui sobre unidade. Eu falei, unidade não quer dizer que nós vamos concordar em tudo. Pode ser que você não concorde comigo sobre algo, eu não concorde com você sobre algo, mas unidade quer dizer que nós temos o mesmo objetivo, que são vidas, e o mesmo foco, que é Jesus. Então, só vamos. Só vamos. O que tem que prevalecer aqui não é a minha vontade, não é a sua vontade. Na unidade o que prevalece é a vontade de Cristo, que é boa, agradável e perfeita. Quem está comigo? Então, se você vem para a igreja, não conversa com ninguém, não olha na cara do irmão, foge das comunhões, vive de cara fechada, sinto muito, mas isso não é evangelho. Jesus, ele caminhava no meio das pessoas, ele tinha tempo de qualidade com as pessoas, ele tinha tempo de mesa com as pessoas. Então, se você chega para mim, pastor, eu quero chegar na igreja, sentar no banco, escutar a palavra e ir embora, não quero contato com ninguém, desculpa, isso não é evangelho. Eu não estou falando que você tem que trazer as pessoas para dentro da sua casa, não é nada disso, mas você tem que ter comunhão com o corpo. Comunhão com o corpo. Se afastar e se preservar da comunhão com o corpo não é bíblico. Não é bíblico. Me mostra na Bíblia onde está isso. Pastor, eu não gosto de ir na cela. O problema é seu. Comunhão com o corpo. Pastor, que diminua eu para que Cristo cresça. Não quero ser notado na igreja. Mentira, hipócrita. Deixa eu falar algo para vocês. Diminuirmos para que Cristo cresça não quer dizer que você não tem que ter comunhão com o corpo. É impossível viver no corpo sem ter comunhão com o corpo. Não tem lógica. Esse tipo de atitude se chama religiosidade. Parabéns, você é um religioso. Se você não for um com o corpo, você não está dentro do corpo. Na verdade, você é um corpo estranho dentro do corpo. Na linguagem médica, corpo estranho não é demônio não, tá? Na linguagem médica, corpo estranho é quando você tem algo dentro do corpo que não pertence ao corpo. Eu lembro uma vez o meu pai, que ele foi comer um frango, e aí ele, sem querer, ele comeu o ossinho do frango. Aí o osso ficou atravessado aqui na garganta dele. Por causa disso ele quase morreu. Aí a gente estava lá no médico, fui conversar com o médico, eu falei, doutor, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, seu pai tem um corpo estranho dentro dele. Eu falei, como assim corpo estranho? Não tinha entendimento. Ele falou, não, ele está com um ossinho atravessado na garganta. Nós chamamos isso de corpo estranho. Será que você está atravessado no corpo? Como um corpo estranho? Ou você faz parte do corpo, ou você não faz. Não existe meio termo. Isso é Bíblia, não é invenção da cabeça do homem. Quem crê diz amém. Dizer-se cristão envolve atitudes que demonstram isso. Exemplo: cristão que não lê a Bíblia. Abra lá em 2 Timóteo 3,16. Estão comigo, igreja? Segunda Timóteo 3,16 diz:
Toda escritura é inspirada por Deus. Para quem não sabe, a escritura é a palavra de Deus, amém? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Até aí. Olha só o que a palavra de Deus diz, que as escrituras, a Bíblia, ela é boa para ensinar, ela é boa para repreender, para corrigir e para instruir de acordo com a justiça de Deus, nos tornando assim aptos para fazer a obra do Senhor como deve ser feita. Ou seja, o verdadeiro cristão busca na palavra direções para a sua vida. Amém? Eu ministrei aqui na última quinta-feira que nós, como cristãos, nós andamos na contramão do mundo. Quem estava aqui na quinta? Glória a Deus. Portanto, nós devemos ter cuidado, porque se nós andamos na contramão do mundo, nós devemos ter cuidado para não tentar adaptar as coisas deste mundo ao evangelho que Cristo nos deixou, amém? Obrigado pelas duas pessoas que estão comigo aqui nesse lugar. Olha só o que diz a palavra do Senhor, abra lá em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Quem encontrou diz amém. Colossenses 2:8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Resumindo tudo, tenham cuidado para que as coisas deste mundo não tomem o lugar das coisas de Cristo na sua vida. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Igreja, presta atenção no que eu vou falar agora. Essa é uma noite separada para o Senhor, amém? Para nós entendermos de uma vez por todas que a única forma de nós nos mantermos conectados com Deus, com o nosso Criador, é vivendo o Evangelho de Cristo verdadeiro. Para isso nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus por meio do seu Espírito Santo, porque é essa a palavra que vai trazer todas as referências e orientações para que nós possamos dizer que verdadeiramente nós somos cristãos. Queridos, nós falamos muito sobre muitos assuntos, mas falamos pouco sobre a palavra de Deus. Quem está comigo? Nós precisamos diariamente digerir mais a palavra, nós precisamos meditar mais na palavra, porque somente assim ela vai fazer mais sentido para as nossas vidas. Somente assim a palavra fará mais sentido que a nossa razão e a nossa intelectualidade humana. Quem não lê Bíblia conta história. Quem não lê Bíblia conta história. E quem conta história não pratica o Evangelho. E quem não pratica o Evangelho está sujeito a todo momento a ser derrubado pela sua vaidade e pelos conceitos humanos, por vãs filosofias. Quem está comigo? Então vira aí para o seu vizinho e diz com convicção e força para ele não dormir: ei! De qual grupo você é? Dos leitores da Bíblia? Ou dos contadores de história? De qual grupo você é? Está contando história? Ou está lendo a Bíblia? Glória a Deus. Quem aqui ama Cristo? Aleluia.
Então mergulhe no conhecimento da palavra dele e viva o verdadeiro evangelho. Se eu amo a Cristo, eu pratico a sua palavra. De que forma eu pratico a sua palavra? Conhecendo a sua palavra. Conhecendo a sua palavra. Há um caminho a ser percorrido, e esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho. As pessoas buscam as suas verdades, mas há uma única verdade, e essa verdade se chama Jesus. Eu sou a verdade. E há uma vida relevante com propósito para ser vivida nessa terra, antes da vida eterna, e tudo isso passa por Jesus. Eu sou a vida. Ou seja, amar a Cristo e ser cristão passa pela obediência à sua palavra, passa pela obediência daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Eu iniciei aqui falando que não é possível viver no Evangelho somente com vontade, mas sem resiliência. Por quê? Porque a nossa fé constantemente ela é desafiada, amém? Todos os dias a nossa fé é desafiada a nos mantermos firmes, seja pelas perseguições, sejam por situações nas nossas vidas, por dificuldades que enfrentamos muitas vezes. A nossa fé é desafiada a todo momento. Somos desafiados constantemente a mantermos a nossa fé íntegra, sem abalos e sem desistir. Por isso, ser cristão, se manter firme em meio a tudo isso, passa pela obediência. Obediência à palavra daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Bom, dito isso, agora vamos nos aprofundar ainda mais nessa ministração. A palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até aí. Jesus estava ministrando seus discípulos a respeito da conduta do verdadeiro cristão. Ele estava falando a respeito de como viver o verdadeiro evangelho, de como viver os nossos dias nessa terra. No verso 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Até aí. Queridos, o que vocês entendem por porta estreita? Uma porta estreita é uma porta que não é fácil de entrar. Só que ao passar por ela nós encontraremos vida do outro lado, porque isso nos garante a palavra. O evangelho de Cristo é o evangelho da porta estreita e do caminho apertado, amém?
de uma porta que não pode ser modificada, de um caminho que nós não podemos pegar atalhos, e passar por essa porta e andar por esse caminho, vai envolver renúncia, vai envolver sacrifício. Só que nós nos esquecemos que após o sacrifício sempre vem uma recompensa, amém? Deus não permite que façamos sacrifício sem uma recompensa. Apocalipse 22:12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, o galardão do Senhor será dado a todos aqueles que renunciarem, que sacrificarem por amor à obra. Porque afinal de contas, a palavra do Senhor diz que nada que nós fazemos no Senhor é em vão. Quem está comigo? E nada do que fazemos por amor a Jesus e aos seus ensinamentos será em vão. Portanto, é impossível deixar a porta maior, é impossível enlarguecer o caminho apertado, é impossível. Está difícil, está apertado. Só que Jesus está falando: tem de bom ânimo. Não tente modificar a porta, não tente pegar atalhos no caminho apertado, somente creia. Não existe jeitinho brasileiro no Evangelho. E por falar em jeitinho brasileiro, estava passando por uma dificuldade lascada. Aí chegou o cara da Enel lá em casa para cortar a luz. Pastor, um dia cortaram a sua luz? Cortaram. E o cara chegou lá e falou assim: vim cortar a luz. Eu falei: puxa, tenho um filho pequeno, por favor, eu vou pagar essa conta, entre hoje e amanhã eu vou pagar essa conta, por favor, me ajuda. Ele falou: não, então, você sabe, né? Tudo tem um jeitinho brasileiro. Me ajuda que eu te ajudo. Eu falei: não está me falando isso. Eu falei: coloca essa escada agora, sobe e corta essa luz agora. Comigo não tem jeitinho brasileiro. Pode cortar essa luz. Corta. No Evangelho também não existe jeitinho brasileiro. Não existe negociação de princípios. Não existe. Ainda que tenham que cortar a sua luz, não tem jeitinho brasileiro. Toma aqui. Não existe. Palavra é palavra, sim, sim, não, não. O que vier disso é procedência maligna. Ainda que tenham que cortar sua luz, que você tenha que ficar no escuro por uma semana, que corte. Mas não tem jeitinho brasileiro aqui. Eu não negocio o princípio. Lucas 9:23 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que ele está falando aqui? Ele não está falando nada impositivo, é condicional, amém? Você quer vir após mim? Ou seja, você quer me seguir? Então toma a sua cruz. Se você realmente quer vir após mim, tome a sua cruz. E o que é tomar a cruz? É renuncie, se sacrifique. Não tem jeitinho brasileiro. Evangelho não é impositivo, ele é condicional. Se você quer, tome a cruz, renuncie, se sacrifique. Jesus fala: se alguém quiser, ou seja, se você quiser vir após mim, ou seja, é uma escolha que cada um devemos tomar. Repete comigo: é uma escolha. Só que tem um negócio. A partir do momento que
que você escolheu a porta estreita, a partir do momento que você escolheu o caminho apertado, já eram as suas escolhas, amém? Agora o que prevalece é a vontade e as escolhas do Pai. Amém? Já era. Nossas escolhas agora ficam condicionadas à vontade de Deus, ficam condicionadas à direção do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos, se afastem dos falsos profetas, não deem ouvido aos falsos profetas. Resumindo, fujam dos falsos profetas, fujam. Não empreste o seu ouvido para os falsos profetas. Fujam daqueles que falam, que vivem, pregam e focam somente na prosperidade e deixando o evangelho de transformação de lado. Fujam! Fujam daqueles que falam de Cristo, mas não vivem na prática o evangelho de Cristo. Fujam! Fujam daqueles que pregam um evangelho onde o homem é o centro. Fujam! Fujam daqueles que pregam um evangelho somente de satisfação pessoal. Fujam. Fujam dos caluniadores que levantam falso testemunho, que são adoradores de si mesmo e não de Cristo. Fujam! Fujam daqueles que ministram uma teologia que não existe renúncia, que não existe cruz, que não existe perdão. Fujam! Fujam dos falsos profetas, fujam do falso evangelho. Verso 16: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Igreja amada, ninguém é perfeito, amém? O exemplo que nós temos de perfeição está em Cristo. Quem está comigo? Por isso que a cada dia nós devemos buscar ser como Cristo e nos aprofundar no relacionamento com Ele e na vivência da sua palavra, amém? Por que Cristo ficou realmente conhecido como Messias? Por quê? Pelos frutos que Ele deu, pelos exemplos que Ele deu. A vida de Cristo se resumia o quê? Em dar frutos. E assim deve ser com cada um de nós. Os frutos que nós dermos vai falar mais a respeito de nós que as nossas próprias palavras. Nós precisamos ter convicção que as nossas ações e os nossos exemplos têm refletido aquilo que estamos falando, aquilo que estamos pregando. Verso 16 diz: porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Se as nossas ações, os nossos exemplos não confirmarem nossas palavras, os nossos frutos não serão bons. Não serão bons. Se você está falando algo e está vivendo outro, você não está dando bom fruto. Verso 17:
Assim toda árvore boa produz frutos bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Frutos bons ou frutos maus? Que frutos nós temos produzidos? Tem pessoas que nem frutos estão dando mais, estão secas. E olha só o que acontece com as árvores que não dão frutos. Lucas 3, 13 e 6, abra lá rapidamente. Lucas 13, 6 diz: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não depois a mandarás cortar. Até aí. 3 anos a árvore estava lá na terra e não estava dando fruto, e o homem queria cortar. Falou: está ocupando espaço aqui, vamos tirar ela dessa terra. Só que aí o vinhateiro disse: Não, Senhor, deixa eu colocar esterco, deixa eu adubar, quem sabe ela não cresce. E aí, se ela não crescer, tudo bem, pode cortar, mas dá mais uma chance. O que isso quer dizer? Ainda há tempo de dar frutos, amém? Se você não está dando mais frutos, ou se você está dando frutos maus, ainda há tempo de dar bons frutos, amém? Vira para o seu vizinho e diz: Ei, ainda dá tempo de dar frutos, de dar bons frutos. Ainda há tempo, amém? Ele não cortou. Queridos, o que Jesus está querendo falar conosco nessas últimas pregações aqui dessa igreja que eu ministrei aqui é que nós precisamos resgatar e viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Precisamos. Que nós precisamos entender que não há outra forma de seguir a Jesus se nós não tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Não há outra forma. Não há. Se quiser vir após mim, ou seja, se você quiser seguir a Cristo, toma a sua cruz, renuncie, sacrifício. E agora a pergunta que eu faço a vocês: Bola de Neve Itaquera, quem quer vir após Cristo? Quem quer seguir a Cristo? Então será necessário cada um de nós tomarmos a nossa cruz, se quisermos seguir. Queridos, a palavra de Deus, ela conforta, amém? A palavra de Deus, ela constrange. A palavra de Deus, ela fortalece. A palavra de Deus, ela anima, traz ânimo. Só que a gente se esquece que a palavra de Deus também exorta, também repreende, também corrige. Quem está comigo? E por que ela exorta? Por que ela repreende? Por que ela corrige? Para nós não nos desviarmos da porta estreita e do caminho apertado, amém? Para que a gente não se desvie deste caminho apertado que conduz à vida. Portanto, quando você receber uma exortação por parte da palavra de Deus, não torça o nariz, porque o Pai corrige aquele que ama. E pode ter certeza, nós não estaríamos aqui dentro dessa casa nessa noite se Ele não amasse a mim e cada um de vocês. Não estaríamos.
Verso 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. A árvore, para dar bons frutos, o que ela precisa? O que precisa ser feito com a árvore? O Irade está por aí? Cadê o Irade? Não? O Irade manja de jardim. Ela precisa ser podada. Só que a poda deixa ela com um aspecto feio a princípio, assim. Você poda a árvore, ela fica com um aspecto feio a princípio. Só que quando ela começa a florescer e a dar frutos, ela não se parece nada com o princípio. Totalmente diferente. Portanto, igreja, para evitarmos de sermos lançados no fogo, nós precisamos ser podados para dar bons frutos, amém? Então, se você for exortado, corrigido na palavra, dê glória a Deus. A poda é dolorida muitas vezes. A poda, no seu princípio, ela não vai fazer muito sentido, mas é necessário. Sabe por quê? Para nós nos desfazermos das coisas do velho homem. É necessário que para que nós possamos deixar a nossa confiança, deixar de confiarmos, na força do nosso braço, deixar de confiar na nossa racionalidade humana. É necessária a poda para que nós possamos parecer cada vez mais com Cristo. Então, se você está aqui nessa noite, está se sentindo como uma árvore podada, se alegre por isso. Se alegre por isso, porque o Senhor quer fazer em você algo muito maior e melhor do que você jamais imaginou. Jamais. Aleluia. Aleluia. Eu vivi momentos na minha vida que eu jamais imaginei. Já preguei o evangelho fora do país. Já preguei o evangelho em lugares que eu jamais imaginei. Só que antes de tudo isso acontecer, foi necessário uma poda. Confesso para vocês que doeu, mas doeu demais. Só que vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. A poda algumas vezes exige exortação. E se isso acontecer, não se assuste. Não se assuste. Queridos, é melhor uma palavra que aparentemente parece dura, mas que te faz passar pela porta estreita e permanecer no caminho apertado, que uma palavra legalzinha, light, de satisfação pessoal, que vai te impedir de dar frutos. É melhor ouvir uma palavra dura, mas que me endireita, do que uma palavra que não traz arrependimento e me afasta da santidade. Igreja, pecado continua sendo pecado. Ele não foi atualizado com os tempos, ele continua sendo pecado. É melhor uma palavra de exortação que me aproxima de Jesus, que uma palavra branda que me afasta da comunhão com o Pai e não traz transformação para a minha vida, porque afinal de contas o Evangelho de Cristo é transformação. Calma. Vira para o seu vizinho e fala para ele: calma. Vai doer, mas vai curar. Se você quer, aplauda o Senhor. Queridos, uma palavra de exortação nos leva a olhar para dentro de nós.
E nós enxergamos, quando nós olhamos para dentro de nós, nós enxergamos que sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não somos nada. Uma palavra de exortação também nos leva ao amadurecimento. Vamos voltar lá para 2 Timóteo 3,16. O que diz? Toda a escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Hoje muitos de nós não queremos a repreensão. Hoje muitos de nós não queremos a correção. E nós nos esquecemos que Deus é amor. Só que Ele corrige aqueles que o amam, aqueles que Ele ama. Provérbios 3,11 diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho quem quer bem. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Não rejeites a correção do Senhor e não te enojes. Não te enojes com a repreensão. Não fique dodóizinho com a repreensão. Não te enojes. Pelos frutos seremos conhecidos. E para dar frutos muitas vezes precisamos corrigir a nossa rota, para nós não nos desviarmos do caminho apertado. Quem está comigo? Precisamos muitas vezes corrigir a nossa rota para que as nossas ações, os nossos exemplos possam refletir as nossas palavras. Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 4: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: eu não estou aqui pregando palavra de homens, eu não estou aqui pregando palavras de persuasão de homens. O que eu estou demonstrando aqui na prática, tudo isso é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Dê frutos, seja posicionado, e você vai afastar de você aqueles que vivem algo parecido com o Evangelho. Pelos frutos os conhecereis. O verso 5 de 1 Coríntios diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando nós entendemos que o Evangelho da cruz mostra a Cristo como o centro de tudo e não o homem, tudo passa a fazer sentido na nossa caminhada com Cristo, inclusive as lutas e as dificuldades que nós passamos. E dessa forma nós entendemos a importância de dar frutos. Igreja, novamente eu digo, essa noite foi separada pelo Senhor para nos exortar a entendermos de uma vez por todas que a única forma de nós nos mantermos conectados com Deus, com o nosso Criador, é vivendo o Evangelho de Cristo verdadeiro. Pelos frutos os conhecereis. Para finalizar, abra lá em João 5, verso 17. João 5, verso 17. Encontrou? Diz amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Até aí. O que estava acontecendo aí? Jesus estava curando pessoas, estava ensinando. Isso era um sábado. Então os escribas, os fariseus estavam doidos. Como assim? Se você conhece realmente a palavra, você sabe que não pode curar, não pode ensinar no sábado. E aí o que Jesus fez?
Jesus chegou para eles e fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus estava dando frutos. Jesus não estava preso a uma religião. Ele estava dando frutos. Pelos frutos os conhecereis. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se o nosso pai trabalha até agora, vamos trabalhar também, vamos dar frutos, vamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Glória a Deus. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez. Toda a igreja com os olhos fechados. Você que está nos visitando. Não existem acasos para Deus. Se hoje você está aqui presente, entrou pela primeira vez numa igreja, ou de repente não se firmou em nenhuma igreja, saiba que é o Senhor chamando você para um relacionamento com Ele. Ele não está te chamando para uma religião. Ele não está te chamando para viver numa religião. Na verdade, Ele está te chamando para um relacionamento com Ele. Relacionamento com Jesus não tem nada a ver com religião. Ele quer te levar a ter bom ânimo. Ele quer te ajudar a lutar as suas guerras. Ele quer fazer você parar de lutar na força do seu braço, porque na força do nosso braço nós cansamos. Ele está te chamando para um relacionamento, algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. A palavra do Senhor diz, Jesus falando: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Ou seja, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de Deus. Quando nós mergulhamos em Jesus, nós entendemos o que é dar frutos. E talvez você ainda não entendeu o que é dar frutos. Mas quando nós nos entregamos diante do altar do Senhor, quando nós nos entregamos às mãos de Jesus, o Espírito Santo nos leva a dar bons frutos, nos leva a ter um relacionamento com Ele. Como eu falei aqui anteriormente, não é uma religião, porque religião é conjunto de regras. Ele está te chamando para um relacionamento. Mas para isso, você precisa ter uma escolha. Você precisa dar essa escolha. Você precisa decidir, como foi falado aqui. Eu me decido por ter um relacionamento com Cristo. Eu decido colocar a minha vida nas mãos de Cristo. Eu dou um basta na luta, na força do meu braço até aqui. Daqui para frente eu quero conhecer esse Cristo que luta as minhas guerras. Se esse é você que está nos visitando, toda a igreja com os olhos fechados, por gentileza, levanta a sua mão onde quer que você esteja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é uma decisão corajosa. A igreja continue com os olhos fechados. Eu quero pedir para você que levantou a mão, se coloca de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se coloca de pé. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas está sentindo um incômodo no seu lugar. Esse é o Espírito Santo te chamando. O Espírito Santo te chamando para um novo tempo com Ele. Se coloca de pé também em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você que se colocou de pé, coloca a mão no seu coração. Pede essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite te peço perdão
por todos os meus erros, por todos os meus pecados cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio como homem a essa terra, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Eu te aceito como meu único Senhor, suficiente Salvador. Não risque, Senhor, o meu nome do livro da vida. Amém. Glória a Deus. Continua de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para essas vidas que entenderam o teu chamado nessa noite, que entenderam, Senhor, que até aqui eles vieram na força do braço deles, mas eles querem, Senhor, entregar verdadeiramente diante do teu altar. Que o teu Espírito Santo possa marcá-los nessa noite, levá-los para um novo tempo contigo, levá-los a dar frutos e frutos que permaneçam, que eles sejam conhecidos pelos frutos, Pai, em nome de Jesus. Que eles não sejam roubados dessa palavra, mas que por esses dias eles ainda tenham experiências poderosas contigo, experiências que venham salvá-los, Senhor, experiências que venham trazer uma nova visão de mundo para eles, uma visão verdadeira do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, nós temos esses irmãos aqui, são os irmãos dos boas-vindas. Você que fez essa oração, eles vão estar lá no final. Amém? Eles querem anotar o seu nome, te direcionar para uma célula. Como eu falei aqui no início, nós precisamos ser pertencentes ao corpo, e a célula é uma forma de nos fazer pertencentes ao corpo de Cristo. Amém? Então quando nós ingressamos no Evangelho, é difícil caminhar sozinho, e a célula nos ajuda a mantermos firmes. Amém? Então faça isso, não deixe de dar o seu nome ali no final para eles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Pelos frutos os conhecereis. Quem quer ser conhecido pelos frutos, se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Que o Espírito Santo te ministre agora aquilo que você tem que falar. Se tiver que pedir perdão, se tiver que pedir força, ajuda, o que seja, que o Espírito Santo te ministre. Mas não fique calado neste momento. Não se importe com quem está à sua direita ou à sua esquerda. Esse é o momento de você se conectar com o teu Deus, em nome de Jesus. Amém.